Olá, pessoal. Hoje é dia 20 de março de 2023, são 18 horas e 23 minutos. Estamos aqui na nossa segunda sessão de gravações de pitches de mentores. E hoje nós temos um conjunto de colegas que está aqui conosco, né? E para puxar aqui a fila, eu vou pedir para que minha amiga Sandra Sinico agora já se prepare aqui, Sandra, para fazer então o seu pitch, né? Então, eu vou fazer o seguinte, Sandra, quando eu começar a tocar o cronômetro, você fala, já está gravando, a gente faz assim, e aí você toca adiante, pode ser? Então, vamos lá, então, Sandra, começando. Ok, muito prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Sandra Sinico, eu sou de São Paulo, por acaso. Toda a minha família é italiana, mas eu estudei em colégio alemão e tenho uma empresa em São Paulo e na Inglaterra. A minha principal atividade hoje são duas, na verdade. Eu tenho uma empresa de comunicação estratégica para a indústria da inovação, que já tem 34 anos, e nós fomos responsáveis por trazer o Google, o Waze e tantas outras 450 marcas para o Brasil, marcas de fora, e a consequência natural disso foi acabar abrindo uma consultoria para preparar empresas latino-americanas para expandir, no caso, para a Inglaterra e a Europa. Sou mentora em vários lugares, conselheira, pelo IBGC e membro de boards em algumas startups, e também instituições como o Museu da Pessoa, The Conversation e outras na área ambiental, que é outra área minha de paixão, assim, que eu gosto muito. Geralmente eu trabalho trazendo, ou seja, preparando empresas para escalar para o exterior, empresas na área da inovação. Então, é um grande desafio aqui na América Latina, porque, em geral, as empresas não estão preparadas. Elas, quando criam a sua solução para um determinado problema, elas pensam na solução local. Elas não prestam atenção no mercado exterior, e muitas vezes já existem soluções lá fora, e aí elas acabam tendo um problema grande na hora de escalar internacionalmente. Isso é apenas uma das coisas, fora a cultura, conhecimento de como lidar com o mundo no exterior, com contrapartes que não conhecem a nossa cultura, e tantas outras coisas. Então, é basicamente isso que eu faço no dia a dia. Criei o Latam Edge Award, que é um prêmio para startups na Inglaterra, latino-americanas que querem se expandir para a Inglaterra, e o Brasil Tech Award, que é do mundo para cá. Basicamente é isso. Sandra, uma curiosidade a seu respeito, assim, para quebrar o gelo com os colegas, né? Trabalhei muito com casos emblemáticos, por exemplo, o Waze. Quando ele chegou no Brasil, eu trabalhava diretamente com o Uri Levin, que é um dos fundadores, e a gente tinha, na época, 300 mil usuários, e com as estratégias de comunicação e gastando pouquíssimo dinheiro, eu consegui passar em 8 meses para 2,5 milhões de usuários. Isso foi, na época, né, um intento assim, bastante forte, e a gente enfrentou várias dificuldades. Primeiro, por exemplo, as pessoas não usavam o Waze porque tinham medo de sequestro ou tinham medo de serem identificadas, etc., no seu carro. Começava desde aí até os problemas que a gente encontrou quando o Waze mandava as pessoas para locais perigosos ou que não estavam identificados como perigosos. Então, foi uma experiência de mais ou menos 3 anos, até o Waze ser comprado pelo Google, e depois nós fizemos phase-out dentro do Google. O Google também tinha sido nosso cliente. Na chegada do Google no Brasil, a gente preparou o Google para entrar no Brasil. O Google não era o Google que existe hoje,
e a gente trabalhava diretamente com os fundadores também. Então, são curiosidades assim cuidei das crises do Orkut, com pedofilia, aí já era uma coisa muito mais pesada, né? Mais crises com editoras, com empresas, agências de marketing. Enfim, o Google ele foi um agente de disrupção nesse mercado, então foi muito interessante lidar não só com essas crises, mas também com a preparação da empresa para o landing. Aqui na América Latina, eu liderei em 4 países, foi Brasil, Argentina, México e Chile. Perfeito, Sandra, né? E com essa minha pergunta que eu fiz assim, né, Rafael Zilli, já viu, né, que já foi o tempo e tal, né, e não consegui passar a bola para o Rafael Zilli, mas, gente, é assim que a gente está seguindo com as nossos pits invertidos aqui, aliás, pits invertidos não, pits mentores, em primeiro lugar, eu queria que uma salva de palmas aqui para a Sandra Sinico também, né, que muito legal te conhecer, viu, Sandra? E a gente agora vai para a sequência aqui, né? E para a sequência eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou pedir para que o Rafael Zilli, que inclusive seria o entrevistador da Sandra, a gente está fazendo aos pares, né, Rafael? Então, que você já prepare aí, já se prepare para fazer sua apresentação. E como está na lista aqui, está na minha linha de visão, eu vou pedir para que o Miguel Passos aqui já seja o entrevistador do Rafael Zilli e depois já vai inverter, tá? Miguel, vou te pedir até um favor, para não ter que ficar aparecendo todas as vezes, né? Quando o Rafael terminar, você já pode pegar e já assumir a posição do perguntador aí. Pode ser assim? Vamos tentar, hein, gente? Vamos lá, então, porque são 18 horas e 29 minutos. Vamos pausar e zerar o cronômetro aqui, né? E, opa, tem que pausar, né, gente? Zerar e pausar. Zilli, eu vou fazer o seguinte, né? Quando começar a rodar o cronômetro, você chama o microfone para você e aí depois a gente já manda a bala, então, tá bom? 3, 2, 1 e vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, pessoal, muito prazer. Meu nome é Rafael Zilli. Eu sou designer de interação, uma famosa profissão de UX UI designer. Eu sou especialista na área e consultor de design e inovação. Eu sou de São José do Rio Preto, mas na verdade eu estou morando em Florianópolis agora há algum tempo. Eu sou formado em design gráfico, mas como eu falei, eu atuo em outras áreas do design, não só na parte gráfica, né? Então, atualmente eu trabalho para a Sensorama Design, que é uma consultoria daqui de Florianópolis, voltada para design estratégico e inovação. Então, faz parte do meu dia a dia lidar com atividades como pesquisas de mercado, pesquisas sobre produtos, trabalhar com design thinking, double diamond e metodologias similares para chegar até a prototipagem de produtos digitais, a ponto de criar protótipos de alta fidelidade de aplicativos e sistemas. Como mentor, eu costumo atuar bastante nas etapas de prototipagem e validação de conceitos e ideias. Então, a gente utiliza bastante técnicas de design relacionadas à prototipagem de modo geral, né? Não só prototipagem digital, mas prototipagem utilizando encenações, storytelling, protótipos digitais, como eu falei, protótipos físicos, protótipos 3D e vários outros modelos diferentes. E também na etapa de validação, na etapa de validação de conceito, que fazemos teste de usabilidade, as provas de conceito, validações de forma geral com usuários, e também na área de negócios, né? Então, como consultor, eu costumo trabalhar com essas áreas. Uma curiosidade sobre mim, acredito que seja que eu vim para Florianópolis não a trabalho, na verdade, apesar da empresa ser daqui, eu já estava trabalhando lá um tempo, home office, mas eu vim aqui realmente para ter um contato maior com uma qualidade de vida, por estar perto da praia, por ter outras coisas interessantes aqui na cidade. E acho que é isso. Legal. Rafael, prazer. Queria te fazer uma pergunta referente assim, se na sua trajetória de mentor
você já se deparou com algum projeto que te deixasse assim de boca aberta, que você falasse assim, uau, como é que eu não pensei nisso antes? Essa ideia é fantástica, assim, e você foi para cima com toda a sede, assim, para mentorar essa ideia. Legal, legal, bem bacana. Bom, muito prazer, Miguel. Como mentor, eu já atuei com mentoria na FAMERP, que é uma faculdade de medicina em São José do Rio Preto, numa disciplina de pós-graduação de empreendedorismo e inovação na área da saúde. E aí lá a gente encontra diversos projetos, porque são projetos, mais de 40 projetos diferentes, de alunos diferentes, e eu participei de 2 anos como mentor nessa disciplina, então lá eu encontrei muitos projetos interessantes. Eu acho que um projeto que mais me marcou, assim, principalmente por ser uma coisa também que eu apoiei e era uma coisa até que nova para mim naquele momento. Era um projeto de uma luva específica para pessoas com Parkinson poder manusear alimentos, copos, poder se alimentar de uma forma que uma luva que consiga dar uma estabilidade para as mãos, né, para o movimento das mãos. E aí foi muito interessante o jeito que o estudo da pessoa estudante que fez toda a pesquisa e tudo mais, e para mim e para o meu time, que construímos um protótipo em 3D. Era uma das primeiras vezes que a gente estava se aventurando em prototipagem em 3D. A gente criou todo a estrutura ali, o projeto para que a pessoa estudante pudesse apresentar. Então, para mim foi um aprendizado muito interessante. Acho que é isso. Acho que deu. Legal, obrigado. O Henry está no mudo. Bom, pessoal, beleza, tá? Só para fazer um comentário, né? Assim, quando sobrar um tempinho, pode fazer uma perguntinha a mais mesmo, assim, se estourar um pouquinho dos 5 minutos, não tem problema, tá? Para que a gente seguir aqui, mas não tem problema. Acho que o que deu para... Igual Deu, joinha. 4 minutos e meio, tá ali, tá Ah, na margem. tá dentro, exatamente, tá ótimo, pessoal. Pessoal, o Alexandre Barbosa, ele pediu para ser o próximo aqui já do nosso painel, tá? E eu vou perguntar também se tem mais alguém que está precisando agora, né? Também, eventualmente, sair mais cedo daqui, ou não. Tranquilo? Eu vou pedir, então, o Alexandre, eu vou fazer o seguinte, eu estou debaixo de você na minha tela, tá o Sibelius Serafini, tá? Então, eu vou pedir os Sibelius, depois, só para aproveitar aqui, eu vou pedir para que, então, a Dani Glick e junto com o Roberto Torres já sejam os próximos, porque a gente vai preparando o espírito também, né? Para a gente falar, putz, quando que vai ser a minha vez, né? Já vai preparando, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, deixa eu dar uma zerada aqui no pausa, né? Zerar o cronômetro aqui. Então, assim, tá? Alexandre, você fala, Sibelius entrevista depois. Uma lembrança, tá, pessoal, que se a gente for mais curto na nossa resposta da pergunta que estão fazendo para a gente, sobra mais tempo para ter mais interação também, eventualmente, tá? E outra coisa também bacana, tá, pessoal, se vocês puderem ver que está faltando uma coisinha ali no tempo, que nem aconteceu agora há pouco, né, com o nosso colega. Aí pode falar, deixa eu aproveitar que está um tempinho sobrando aqui, eu vou falar mais uma coisinha só, e aí a gente mesmo meio que pega o negócio, tá? Porque às vezes realmente para o outro colega fazer uma pergunta em 30 segundos não vai dar tempo, né? Claro que se sobrar mais 1 minuto e tanto, tal, coisa do gênero, e fica, de repente, 2 perguntas, tal. Tá joia? Beleza, então, pessoal. Então, deixa eu zerar aqui o cronômetro, né? Então, Alexandre Barbosa, tranquilo, e Sibelius, tranquilo também, né, Sibelius? Beleza, então, pessoal. Então, Tranquilo. vamos lá. Então, eu vou fazer assim. Eu faço as perguntas agora, né? Isso, você entrevista depois que terminar, né, o Alexandre, aí você faz 1 ou 2 perguntas para ele, né? Pode ser uma conversa também, de repente ele está falando, você pode dar aquela interrompida no meio também, não tem problema, tá, gente? Tá certo. É uma coisa assim, né? Dinâmica, assim, também, né? E aí depois o contrário, Sibelius, depois que você fizer a apresentação, o Alexandre vira o seu perguntador também, tá bom? Tranquilo? Tá, joia, então. Aí, só para lembrar de abrir o microfone direitinho também, tá, Sibelius? Fica meio esperto aí que eu não vou interferir mais durante a próxima gravação, tá? Vamos lá, então. Eu só vou fazer assim, tá, Alexandre? Para você olhar lá no cronômetro, eu vou fazer
Vamos lá, Alexandre, 3, 2, 1, vamos lá. Valendo? Olá, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu me chamo Alexandre Barbosa, sou do Rio de Janeiro, né, especificamente Niterói. Basicamente, aí, eu sou formado em administração, com especialização em gestão estratégica de negócios e da informação e de inovação. Também possuo mestrado aí na área de sistemas de informação e sou fundador de uma startup chamada Alívia Tecnologia, né? Que é uma startup de contabilização da pegada de carbono e também idealizador do Carbon Hub, que é um hub específico de inovação aberta voltado para o mercado de carbono. Eu estou basicamente aí na estrada aí há mais de 20 anos de experiência aí no segmento de energia elétrica e tenho atuado aí nos últimos 5 anos, especificamente voltados para a área ambiental, né? Então, entendendo aí que o desafio das mudanças climáticas é urgente, né? A gente está tratando aí de uma questão de urgência climática e, por conta disso, foi de onde teve aí toda essa motivação para eu estar fazendo essa transição de carreira um pouco associada aí à minha experiência aí. As temáticas aí que eu tenho atuado como mentoria está na parte de ESG, desenvolvimento de negócios e ideação de projetos, né? Projetos de inovação. Uma curiosidade aí sobre mim, a Mônica saiu agora, mas eu tive a minha esposa que eu conheci por meio do Orkut, né? Acho que a gente aí que já viveu a época aí das redes sociais no início, a minha esposa é natural lá de Mato Grosso, e eu sou daqui do Rio, a gente se conheceu e a gente está junto até hoje. E eu sou corredor, né? Já tenho aí mais de 20 meias maratonas aí no currículo e sou ciclista também. Isso aí. Bem legal, Alexandre. Como que você tem visto essa coisa ambiental, ESG, no Brasil, assim, as empresas têm adotado, startup tem adotado também, ou só a empresa grande tem adotado isso? Sim, muito boa pergunta. Acho que essa é uma questão aí que a gente vem amadurecendo, né? Existe um conceito de greenwashing que grandes empresas vêm adotando essa terminologia aí das mudanças climáticas como tentando fazer um marketing verde, quando, na verdade, elas têm utilizado mais para se promover e não utilizam nenhuma prática. Algumas startups têm já sinalizado interesse em atuar nessa área, porém, grandes empresas, muito grandes empresas, têm se preocupado. Hoje aí tem um levantamento no índice do Bovespa, que apenas 80 empresas têm aí, práticas de responsabilidade ambiental. Entendi. Se alguma startup quiser entrar nessa área, assim, quais são os mercados ou os nichos que seriam interessantes para as startups estarem atacando aí, reduzir custo, tornar mais fácil, né? Boa pergunta, tá? Bom, basicamente o mercado de carbono é um mercado ainda muito novo, que depende ainda de muita regularização. Mas a gente pode ver o mercado como uma visão bem simplificada. Existem os demandantes, né, de crédito de carbono, os ofertantes, e existem as empresas que precisam fornecer soluções para que esse mercado seja viabilizado. Então, quando a gente olha no mercado como um todo, a gente precisa aí de empresas, né, de monitoramento, tanto na questão de monitoramento de terras degradadas. A gente precisa de modelos de negócio um pouco mais flexível, que hoje, basicamente, eles estão bem voltados para a parte de consultoria e que, para uma startup que necessita de uma escalabilidade, isso ainda está um pouco precário. Então, é uma grande oportunidade. Questões também relacionadas à certificação, né? A identificação de projetos com certificação é um outro potencial fantástico para ser explorado, e a própria tokenização desses créditos, né? Para que eles não sejam duplicados, vamos dizer assim. O uso de blockchain, né? Podemos dizer assim.
Beleza, então, né, pessoal? A gente já fechou aqui, então, aqui, ó, o bloco aqui do Alexandre, né? Uma salva de palmas para o Alexandre também aqui, né? E agora a gente Legal. inverte aqui, né? Agora é o Sibelius, né, que vai fazer aqui o pitch dele e aí o Alexandre faz. Gente, eu estou me confundindo aqui. Miguel Passos, você chegou já a entrevistar alguém e aí eu acho que eu troquei, eu me enganei, né? Eu acho. Eu Foi isso? entrevistei o Rafael. Ah, só que você não apresentou para o Rafael te entrevistar, não é isso? Isso. Ah, então eu que comi bola aqui, né? Peço até desculpas aqui, Não, tá? Mas a não, você gente. passou o Alexandre, porque o Alexandre parece que falou que tem compromisso, não tem problema nenhum. Eu tô É que o tranquilo, Zili então. também, é que o Zili também tem compromisso. Ô, Zili, como que você está de Não. tempo aqui? Você consegue ficar um pouquinho mais, Zili? Cara, eu até estava esperando acabar para te mandar uma mensagem que eu vou precisar sair agora em 2 minutinhos para eu me organizar para a próxima reunião, que não é, Não, ela é tranquilo, presencial. Zili, eu Eu vou peço ter que ir desculpa. já. Vai Não, tá tudo tranquilo. bem, tá tranquilo. Muito obrigado, tá, pessoal? Foi um prazer. Tchau, tchau. Valeu, Zili. Brigadão aí, Não, tá? E a gente pode compartilhar o seu vídeo também, né, Zili? Bom, eu espero que sim. Eu escrevi para ele aqui. Legal. Bom, então a gente faz a inversão agora, tá, gente? Desculpa pelo meu erro aqui. E aí, então, o Sibelius faz a apresentação e o Alexandre já faz o par com ele. E, Miguel, eu faço o papel do seu entrevistador aqui também. Daqui a pouco a gente vê a quantidade de pessoas que tem na sala, a gente não faz tem direito. problema aí, tranquilo, tranquilo. Beleza, vamos lá então também. Deixa eu zerar aqui. Né? Então, Sibelius está com o microfone aberto já, né? Tá É, aberto. vou pedir um favor, tá, Sibelius? Quando você for falar, chama o microfone para você, algo como, gente, tá aqui comigo? Tá, porque aí o microfone do Zoom Entendi. vai passar para você, tá? Porque senão ele vai continuar me focalizando, tá? Então vamos lá, 3, 2, 1 e... Gente, tudo bom? Meu nome é Sibelius Serafini, meu nome é Sibelius é da Finlândia, mas é só o nome mesmo, sou do Brasil. Eu nasci em São Paulo, estudei em São Carlos, na USP de São Carlos, fiz ciência da computação lá. Agora eu mudei para Floripa, que é mais legal, foi o único motivo. Minha startup é a UV, que é de São Paulo, eu vou para lá de vez em quando. Eu comecei a fazer mestrado, trilha graduação, mas acabei largando o mestrado para seguir a carreira de startup mesmo. Comecei na Pontutel como estagiário, depois virei júnior. Vi que era legal, tinha bastante gente inteligente lá, resolvi empreender. Aí eu achei meu sócio, o Rafael Tur, que foi o primeiro funcionário da Amazon aqui no Brasil, ele montou a Amazon aqui. A gente começou a fazer software house primeiro, fizemos diversos projetos com a Natura. Depois a gente fez o app da Gol também, que foi um projeto bem grande para milhões de usuários. A gente fez alguns SaaS também, fez o Feedback House, que era gestão de RH. E agora a gente está no projeto OpenPix UV, que é o nosso foco atual, que é para fazer inovações em cima do Pix, né? Então a ideia da UV é construir coisas em cima do Pix, coisas que o Pix não tem, né? Então é construir tudo em cima de instant payments, né? Então a gente tem um cashback em tempo real, tem um cashback fidelidade, tem um cashback inovação, tem uma maquininha Pix também, então a gente está reinventando a maquininha. A gente tem também o Pix parcelado, todas essas coisas novas. E a nossa ideia é rodar com instant payments também, não só no Brasil, mas no mundo. Vai ter o instant payments do FedNow lá nos Estados Unidos, acho que em julho vai lançar também. Então, essa daí é a minha empresa. Eu tenho algumas comunidades também, tenho comunidade no Twitter, no Slack, no Discord. Uma curiosidade sobre mim que muita gente me marca no Twitter todo dia. Eles têm o CC Serafine, que é o meu link do Twitter. Então, as pessoas fazem pergunta até que me marcam lá, porque eu dou retweet, eles conseguem mais alcance. Eu tenho escrito um artigo técnico por dia sobre tudo que a gente tem feito de legal aqui na UV, para mostrar questão de cultura, produtividade, automação, tudo isso. Em questão de mentoria, eu dou mais mentoria para startup early stage, normalmente foco em startup mesmo, software, mais software sem nada de hardware. Eu tenho uma mentoria que é a Bounce4, que eles estão tentando automatizar outsourcing de devs, essa é uma das frentes. Tem outros amigos meus que estão fazendo uma coisa de automatização, ambiente de desenvolvimento. Eu tenho também um mentorado que é amigo meu, que ele está automatizando cálculos jurídicos para advogado. Então, ele faz civil, faz trabalhista, faz tudo isso. Então, ele está meio que digitalizando todas essas áreas, né? E aí, o meu foco tem sido mais em ajudar as empresas a chegar no MVP
e também chegar e conseguir o Product Market Fit. Então, é mais no início mesmo, e também otimizações no geral. Bacana, bacana, Sibeli. Assim, uma curiosidade, acho que já deu para entender que você tem uma larga trajetória aí no segmento aí de startups. E conta para a gente, assim, qual é o grande desafio que uma startup, no teu ponto de vista, tem para ingressar aí no mercado de trabalho? Tá certo. Se você quiser criar o seu startup, acho que o primeiro passo é você achar um problema que vale a pena ser resolvido, né? Acho que muita gente foca num problema que não faz muito sentido. Então ele tá, esse problema aqui é ótimo, aí vai tentar vender, não consegue. Então, se você não está conseguindo vender, provavelmente o problema não é muito bom. Se as pessoas demoram para comprar, se o ciclo de venda é longo, quer dizer que o problema não é muito bom, porque se a dor fosse boa mesmo, a pessoa comprava na hora, né? Então, a gente já teve a startup de RH, demorava o ciclo de vendas, sei lá, 6 meses, 1 ano. Agora na UV, o ciclo de vendas demora 4 horas. Então, você vê que o Product Market Fit, o ciclo é bem diferente, né? Então, se alguma coisa está meio difícil de vender, acho que eu diria que esse é um problema. Acho que agora o mundo está meio caótico para startup. O SVB quase quebrou lá o Silicon Valley Bank, então tem menos dinheiro, então agora o foco são startups que dão lucro, não startup que queima e cresce a qualquer custo. Então o foco hoje seria startups mais lean, né? Então o começo da startup você deveria pegar o time e focar só no produto, criou o produto, tá indo bem, aí você foca em CS, Customer Success, melhora os processos dos seus clientes, depois você traz marketing, por último vendas, né? E às vezes as pessoas fazem isso na ordem errada, né? Então você acaba tendo um time muito grande, gastando muito, sendo que você nem tem produto, né? Entendi, muito bacana, muito bacana. Uma outra questão relacionada ao negócio, né, startups, basicamente você comentou que o ideal é focar na dor, né? E aí a gente consegue observar que o tempo de vida dessas startups, elas são relativamente curtos, porque eles acabam atuando em problemas auxiliares, né? Como é que você... qual a sugestão que você daria para a gente conseguir encontrar assim, uma dor de um determinado segmento, né? É uma pesquisa de mercado? Você estar inserido dentro de uma empresa que tenha isso explícito? O que você sugere? Eu acho que o ideal é você procurar um mercado, de preferência um mercado em expansão, né? Então, por exemplo, a gente escolheu o Pix está crescendo, então a gente cresce junto com o Pix, né? Então você tem que achar um mercado em expansão. Acho que o ideal também da startup é você procurar algum ponto de inflexão, alguma coisa que mudou. Por que agora, né? Então, por exemplo, aquele caso do Waze que ela tinha comentado. Por que o Waze deu certo naquele momento e não deu certo antes? Porque naquele momento já tinha um celular, as pessoas já tinham um celular legal, já tinham um 4G razoável. Então, às vezes, as coisas vão acontecer, a gente só não sabe quando, né? Então, você tem que ver se todos os building blocks já estão prontos para você executar, né? Maravilha. Perfeito. Beleza, então, né? Já agradecendo aqui aos Sibelius e ao Alexandre aqui pelo par aqui, né? De que a gente teve. Parabéns a todos aqui, né? Bem legal, né? E, gente, lembrando, tá? Os colegas estão aqui hoje, se puderem continuar um pouco mais na sala, depois que a gente terminar as nossas gravações, a gente segue um pouco mais no papo aqui, porque é muita gente bacana para a gente trocar ideias, tal, disso, aquilo, né? Além da nossa gravação que a gente está fazendo. Tinha falado, né, com a Dani Glick e o Roberto Torres, ficam os próximos. Miguel, eu vou te pedir um favor para ficar um pouquinho mais, aí fica com a Eric Frade e dá para fechar direitinho o último par que a gente tem aqui hoje, tá bom? Vamos lá, então, né? Dani Glick aqui, que a gente tem aqui. Já vou pedir para a Dani já ir se preparando, já deixa o microfone aberto. A gente faz a pausa aqui, né? No nosso cronômetro, tá bom? Dani, tá okzinho com você aí? Certo. Legal, então. Então, só lembra de puxar o microfone para você, né? Quando aparecer o verdinho à sua volta, é porque está gravando direitinho no Zoom, tá Beleza. bom? Só tá trancando um pouco a minha internet, tá? Eu acho que porque tá dando temporal aqui. Tá chegando bem o seu vídeo e áudio para a gente, viu? Então tá bom. Beleza, Tá bom? obrigada. Tá bom lá? 3, 2, 1 e... Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Dani Glick, sou gaúcha, assim como os colegas também, estou aqui em Floripa, né? Na verdade, estou do lado, estou em São José. Sou aí contadora, atuei muitos anos na área contábil de multinacionais lá no Rio Grande do Sul, e faz 2 anos que eu estou aqui em São José, atuando no ecossistema. Estava trabalhando na Federação das Indústrias aqui de Florianópolis, que é na área de negócios,
projeto de inovação, bem focado para a indústria, também na parte de inteligência de mercado, identificando alguns pontos do mercado que a gente pode estar expandindo e questões também de cidade inteligente, junto com o Sebrae. Eu saí recentemente, agora em fevereiro, para tocar outros projetos. Como diz meus colegas, eu sou voluntária aqui no Startup Weekend, no Community Leader, no Inovativo, eles comentaram, né, a Dani saiu da Fiesc para ser só voluntária. Mas, enfim, na verdade, saí porque eu estou a fim de tocar alguma coisa mais voltada para a minha área, talvez criar alguma startup, já tem algumas dores, que a gente, nesse mundo de Startup Weekend, de inovativo, a gente vê cada ideia legal que acaba a gente motivando. Por que não empreender? Então, já atuei aí em diversas empresas, como o Arezo, tem empresas de insumo no Rio Grande do Sul, né, que não foca muito em marketing, a FCC fornecedora. Atuei também aqui em Florianópolis, na Fiesc, em projetos no Rio Grande do Sul de consultoria júnior, com empresas incubadas no Fevale Tech Park. Geralmente, mentorias que eu dei era lá na Fevale, lá no Rio Grande do Sul, no Inovativa também. Aqui em Santa Catarina também, junto com o Sebrae, mais voltado para a área de negócios, né, mais da minha formação, questão tributária, como economizar, até estou pensando em desenvolver essa parte de como estar economizando, porque a gente tem vários incentivos fiscais que muitas vezes as empresas, claro, empresas maiores, lucro real, muitas vezes não acabam por conhecer, mas pela metodologia, por entrar editais e tudo mais, acaba sendo mais difícil, então facilitar essa dor, que como eu percorri aí quase 2 anos pelas empresas aqui do estado, teve bastante dor nesse sentido. Poxa, por que nunca ninguém me falou? Então, pensar nessa parada, só tem que ver, como o colega comentou ali, se realmente vai ter público, a questão da ideia, se vale a pena monetizar isso, né? E uma curiosidade, eu adoro morar aqui devido à natureza, trilha, poder aproveitar a praia, então, basicamente isso. Me fala um pouco mais, me fala um pouco mais, você disse que quer monetizar como é que você está pensando em fazer isso, Dani? Pois então, até estava trocando uma ideia com o pessoal aqui da área de desenvolvimento, porque hoje, como acontece? Para te estar verificando essas questões de incentivos fiscais, as empresas que a gente atendia, a gente tinha 1 ou 2 consultoria especializada que fazia isso. Então, a questão é tornar um processo mais fácil para fazer um diagnóstico online e, a partir desse diagnóstico online, ver se tem todos os pré-requisitos para poder estar encaminhando toda a documentação e não perder muito tempo, né, nesse processo que a gente sabe que aí, principalmente para lucro real, é uma exigência bastante grande. Até atuei muito na Lei do Bem e projetos FINEP, então tem assim, essa experiência de que demora, leva um certo prazo, então a intenção é, a partir desse diagnóstico, monetizar o aplicativo a partir disso, ou uma plataforma, enfim, e depois entra a parte de consultoria, né? Porque como já faz toda essa parte de validar se a empresa tem a possibilidade, tipo, de incentivo, Lei do Bem, Lei da Informática, a gente tem Rota 2030 também, daí ainda tem outros, a parte de financiamento de inovação, que é a Embrapi, tem também a FINEP. Então, basicamente, é monetizar na parte inicial, de identificar a empresa tem como adquirir isso, vai dar certo, não vai, também dá para fazer aquele diagnóstico de ver uma estimativa de quanto a empresa vai estar economizando nisso. Então, não é somente ter o incentivo e mostrar para ela quanto ela vai estar economizando a partir de um diagnóstico online, pode ser até formas, enfim, algo mais simples no início, para validar, ver se vai dar se o ticket vai valer a pena, é um aplicativo que vai digamos assim, deslanchar ou não, né? E depois eu vou ter a parte de o retorno maior, que é a hora de consultoria para esses incentivos é bem mais alto, então vai ser basicamente um chamariz, digamos assim, né? Obrigado, Roberto, pela pergunta.
Legal, então, né? Deixar aqui, então, os parabéns aqui para a Dani também, né? Fazer aqui os nossos aplausos. E agora a gente inverte, né? Vou pedir para que o meu amigo aqui, Roberto Torres, então, vai fazer o seu pitch pessoal, tá? Só fazer um comentário aqui, né, pessoal, é que assim, claro que é interessante o negócio e tal, e a gente, quando fala do nosso negócio, a gente fala um pouco da gente também, né? Mas é uma coisa interessante das perguntas aqui, focar na pessoa, assim, sabe? Mais do que no próprio negócio, muito embora as perguntas todas aqui, como comentei, né? Quando a gente fala do negócio, a gente fala bastante da gente mesmo. Beleza? Mas vamos lá, então. Roberto Torres, deixa eu parar aqui o cronômetro, vamos zerar aqui direitinho, né? Opa, parar aqui e zerar, né? E, Roberto, só vou pedir para que você não esqueça de chamar o microfone para você, porque quando tiver a gravação já vai estar em você ali, tá bom? 3, 2, 1 e... O microfone já está, né? Posso começar? Meu nome é Roberto Torres, eu sou aqui de São Paulo, minha formação é engenheiro civil pela Escola de Engenharia em Mauá, eu fiz alguns cursos de pós-graduação depois, desenvolvimento gerencial, fiz marketing manager na Columbia University, business strategy, e fiz o Advanced Management Program na Harvard Business School também. E fiz o intensivo de economia na FIP. Além disso, eu fui professor na Escola de Engenharia Mauá, na Faculdade de Arquitetura Guarulhos e São José dos Campos. Eu comecei a minha vida como calculista de estrutura na EPL, Engenharia de Projetos Limitada, fazendo cálculo de grandes obras. Acabei saindo, fui para a SECAP, que hoje é a CDHU, que faz casas populares. Passei lá 5 anos e acabei saindo e entrei na Alcoa Alumínio, na área comercial, como vendedor. Fiquei durante 23 anos na Alcoa Alumínio, de vendedor eu subi para gerente de vendas, depois diretor da área de laminados, diretor da área e fiz da área de gestão de projetos, e acabei fazendo uma startup dentro da Alcoa. Eu queria fazer tampa de plástico, acabei fazendo tampa de alumínio dentro da Alcoa. Desculpa, eu queria fazer tampa de alumínio, acabei fazendo tampa de plástico dentro da Alcoa alumínio. Fui para os Estados Unidos para aprovar o projeto e cresceu bastante. E eu acabei montando também uma fábrica de PET dentro da Alcoa Alumínio e montei empresas no Chile, na Argentina, no Peru e na Colômbia. Fiquei lá durante esse tempo todo, acabei me aposentando e fui fazer entrei como coordenador do Grupo Vistage, que é um grupo de CEOs que se reúne uma vez por mês, e eu faço como se fosse uma mentoria com cada um deles, 2 horas de mentoria todos os meses. É baseado na solidão do poder. O CEO não tem com quem conversar, então ele acaba tendo que conversar com alguém, aí tem uma confidencialidade no grupo, tem tudo isso. Eu sou mentor há mais de 5 anos, comecei na Inovativa, depois Fiesp, tem mais 2 que eu não me lembro nem quais são aqui. Fui fundador e presidente da ABPET, que é a indústria do PET no Brasil, coordenador do Grupo de Extrusão na ABAL, engenheiro da Prefeitura de Jaguariúna, e hoje eu faço bastante mentoria. Gosto muito disso, é onde eu aprendo e me atualizo para as tecnologias novas. Eu aprendo mais do que ajudo, eu acho. Viu? Basicamente é isso, gente. E, Roberto, porque é uma curiosidade, realmente, o que o engenheiro tem a ver com o mercado de PET? Por que investir no mercado PET? Não, quando eu estava lá na Alcoa, eu era o diretor da indústria de laminados. E aí a gente queria crescer, mas você montar outra fábrica era caro, e na época não estava. Aí eu falei, bom, eu vou procurar abrir negócios com os produtos que saem dos laminados, que é chapa, lâmina. Então eu fui fazer
calha de alumínio, fui fazer essas bandejinhas de comida de alumínio, e aí pensei em fazer as tampas de alumínio também. Só que aí eu vi que o que estava chegando, o que estava realmente chegando era tampa de plástico. Aí eu falei, pô, eu vou fazer um projeto de tampa de plástico. Aí fiz o projeto, fiz toda a estrutura do projeto, qual é a lucratividade, fui para o board dos Estados Unidos. Aliás, eu queria fazer lata de alumínio também. Fui para o board dos Estados Unidos e falei, olha, eu quero fazer um projeto de latas de alumínio. Ele falou, nunca mais, o presidente do conselho falou, nunca mais fale isso. Eu falei, mas por quê? Porque o meu maior para quem é meu maior cliente aqui é a indústria de latas de alumínio. Se eles souberem que você vai fazer isso, eu vou perder o meu negócio. Aí eu resolvi fazer o PET e cresceu. Estava faturando, no fim, 1/3 do que faturava a Alcoa no Brasil. Aprendi muito com isso. É uma startup dentro do negócio. Legal. Obrigado, Roberto, por compartilhar. E desde então eu estou com essa... desculpa, acabou o tempo, né? Não, tá. Desde então você está com o negócio que a gente está curioso agora, Roberto. Que é esse dos CEOs, que eu estou usando a minha experiência são empresas grandes, meu grupo tem hoje 12 pessoas, a gente se une uma vez por mês, tem a confidencialidade, então ele não tem com quem falar, não pode falar com o board, não pode falar com o subordinado, porque senão ele fica... Então ele vai lá e fala para o grupo. Cada uma das reuniões, um dos CEOs leva uma questão e o outro outra. Duas coisas acontecem. Primeiro, ele vai escutar opiniões diferentes, até porque no meu grupo tem a primeira geração e a segunda geração e a terceira geração. Aí ele está preocupado com como é que vai ser a sucessão para os meus filhos. Aí ele fala aquilo, escuta tudo o que aconteceu já. E os outros percebem também o que está acontecendo. Aproveitar aqui, né, fazendo um negócio, Roberto, o pessoal todo, né? A gente está gravando aqui os nossos pitches, né? Mas eu tenho um monte de coisa que eu tenho que falar com o Roberto, queria falar muito também aqui, também com a Dani também, assim, algumas coisas que eu tenho visto desse mercado especificamente, Dani, assim, de qual é a dor e também, de repente, do próprio mercado, e aí a gente vai papo entre colegas, tá, pessoal? E o objetivo dessas nossas gravações é isso, a gente está capturando, né, os nossos pitches, mas a gente está entre colegas aqui, não dá para a gente não conversar um pouquinho mais. Mas essas conversas é para o pessoal também lembrar que pode vir aqui nas nossas sessões para participar depois, mesmo quem já gravou, de repente, para conhecer muita gente, muito interessante, a gente ter um papo de final de tarde aí, lembrando que o próximo vai ser na quarta-feira, das 19 às 20h30, um pouquinho mais tarde, e a gente vai procurar seguir com essas nossas sessões de gravação um tempinho mais enquanto tivermos colegas interessados, e esperamos também que outros colegas possam se interessar em liderar esse processo, para que a gente possa, né, como se diz, replicar isso, não necessariamente só com um ou outro colega puxando, né? Mas para dar sequência aqui ao nosso trabalho, eu vou pedir. Você recomendaria que eu mudasse alguma coisa no meu pitch? Estava ótimo, Roberto. Eu acho que se mudar qualquer coisa, ficava ruim, né, gente? Eu não acho que tem que mudar nada, não, né? A gente só se interessou mais ainda, Roberto, até para a gente conversar mais no finalzinho, né? Mas para a gente fazer o fechamento aqui da parte, eu vou chamar assim, guiada dessa nossa reunião, eu vou pedir para agora que o Miguel Passos, né? Ele faça o seu pitch e o Eric Frade vai ser o nosso conversador aqui com o Miguel também. Eric, consegue abrir o microfone só para confirmar? Tecnicamente estamos todos ok. Beleza, então vamos fazer aqui a interrupção da nossa gravação, usar o cronômetro. Miguel, só lembra de chamar o microfone para você, né, para aí depois seguir adiante, porque se tiver que fazer uma edição, já vai estar o vídeo em você, tá bom? 3, 2, 1, então vamos lá. Prazer estar aqui com todos vocês. Meu nome é Miguel Passos, eu sou formado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal da Bahia, tenho especialização em Direito Tributário pelo IBET e MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela FGV, ambos aqui de São Paulo. Ao longo da minha carreira de mais de 20 anos, eu tive experiências as mais variadas possíveis, desde consultorias, né, passei por 2 Big Four,
Passei também por empresas de engenharia e construção, onde eu trabalhei tanto em planejamento tributário, quanto também em operação de CSC, né, de Centro de Serviços Compartilhados, implementação de ERP, sempre com foco nas áreas de controladoria e tributos, né? Meus primeiros contatos aí com o ecossistema de inovação e empreendedorismo aconteceram em 2019, quando eu já o mundo corporativo já não me dava as respostas que eu queria em termos de satisfação profissional, então eu fui procurar empreender. Então, eu comecei a me voluntariar em eventos organizados pelo SEBRAE, pela Fiesp, né, a Federação das Indústrias aqui do Estado de São Paulo, e até mesmo cheguei a participar de um evento, inclusive, da Federação Paulista de Futebol, né, um evento interessante. Quando começava a se falar nessa coisa do... que hoje fala, né, de scouting, né, para clubes de futebol, né? Um fato curioso é que quando eu comecei a dar mentorias, eu estava numa fase da minha vida que eu estava mais interessado em fazer consultoria na parte de desenvolvimento organizacional. Eu tinha feito várias formações em coaching, em PNL, análise comportamental, e estava interessado em mentorar essa parte. Mas quando os mentorados descobriam o meu histórico profissional, eles acabavam indo, não tinha jeito, me perguntando coisas sobre finanças, contabilidade, tributário, né? E a gente ia muito por esse caminho. Hoje eu atuo, né, como consultor independente, estou montando um novo negócio com um parceiro, que foi inclusive a pessoa que me trouxe aqui para o grupo da Mentores do Brasil e me fez chegar até onde estou hoje. E uma outra curiosidade é que eu adoro música e, embora eu não toque nem cante nada, eu já fui produtor de uma banda de black music há muitos anos atrás. Essa é uma curiosidade. Legal, Miguel, muito legal. Seguindo nessa linha que você falou, né, de controladoria, finanças, né, como que você vê, né, os projetos atuais aí de startups, né, neste momento, né, você acha que eles estão, que linha de mercado eles estão seguindo? Qual que você acha que a gente pode prever, né, para um futuro próximo, as novidades aí que podem ser implementadas? Eu acho, o que eu vejo é que as startups, elas, até por força do momento, hoje a gente lida com um cenário muito mais restritivo em relação à parte financeira, né? Fechou-se a torneira, né? Então, hoje os investidores estão buscando muito mais um lucro, aquela paciência que existia antes, ela não existe mais, né? Pelo menos não como acontecia no passado. Então, as startups, no momento atual, estão sendo forçadas a olharem um pouco mais para essa parte financeira, principalmente do ponto de vista de planejamento, de tempo de retorno de investimento e um pouco mais também para a organização interna, ou seja, não basta só faturar muito. Você tem que faturar, mas você tem que ter um controle de gastos também, não pode simplesmente sair gastando e não sei para onde está indo o recurso que tá entrando. Então, todo esse movimento, esse mercado mais competitivo e esse cuidado maior que está havendo por parte dos investidores nas startups, está fazendo com que elas olhem com um pouco mais de carinho para a gestão financeira do seu negócio. Maravilha. E a gente está aí para isso, para ajudar justamente. A gente percebe muita carência nessas startups, né, nesses assuntos, né? E a gente trabalha justamente auxiliando nesses conceitos, né? Às vezes conceitos até elementares, que muitos chegam e falam, poxa, mas ninguém me falou isso antes. A gente procura trabalhar desde os mais básicos até alguns mais sofisticados, pensando um pouco com cabeça de investidor, né? O que o investidor quer ver, né, quando ele vai aportar na sua startup, né? Beleza, então, né? Parabéns aqui, né? Aqui para o nosso amigo Miguel Passos aqui. Agora a gente vai fazer uma inversão aqui. Vou parar o cronômetro e vou pedir para que o Eric Prade aqui já assuma postos aqui, Eric. Beleza aí? Microfone aberto?
Aberto. Tranquilão? Então tá bom, só não esquece de chamar o microfone para você, tá? Tipo um boa tarde, ele já chama o microfone e depois já vai embora, tá bom? Beleza? 3, 2, 1 e... Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Eric Frade, sou daqui de São Paulo. Moro em grande parte do tempo em São Paulo e sul de Minas, né? O resto da semana, geralmente, estou viajando aí pelo Brasil. Minha formação principal é em engenharia elétrica, tá? Na área de energia. Eu tenho estudos também na área de automação industrial e uma outra graduação na área de gestão financeira, né? Aí venho unir essas coisas aí para essa área de negócios, inovação. Eu tenho algumas especializações concluídas, tá? Uma na área da engenharia mesmo, uma em projetos sustentáveis e uma outra em inovação. Em 2015, eu comecei um mestrado na área de energia e sustentabilidade na Universidade de Barcelona, na Espanha, mas aí por motivos pessoais eu tive que interromper, né, depois de um ano de estudos e retornar aqui para o Brasil. Mas atualmente estou cursando mestrado em energia pela Federal do ABC. Eu atuei com pesquisa junto ao Instituto Federal de São Paulo, aqui do Campo São Paulo mesmo, durante alguns anos, né? Fui pesquisador da área de energia, fui professor de Senai em São Paulo, trabalhei com alguns projetos de inovação junto a alguns alunos. Eu atuo como membro colaborador do INMEC, da BNT, na elaboração de algumas normas. Eu fui sócio de uma startup que trabalhava com eficiência energética, a Versate Energy. Ela fazia substituição de motores elétricos em algumas indústrias. A ideia, né, do negócio era que o motor da empresa era substituído por um motor novo de alto rendimento, né, sem custos para o cliente, e o cliente remunerava com a economia proporcionada. E aí, em relação a mentorias, né, eu já orientei alguns alunos de graduação, do IF São Paulo, curso de engenharia civil, elétrica, mecânica, auxiliei a análise de alguns projetos de sustentabilidade do Green Building Council, do DBC Brasil e DBC americano. Atualmente realizo algumas mentorias de projetos do Senai. Eu atuei como mentor do curso de especialização em empreendedorismo e inovação, né, de engenharia lá da Unesp. Atualmente sou diretor de tecnologia e inovação da empresa Rebus, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Ela tem como foco realizar projetos de PDI junto a indústrias e empresas de agronegócios, visando aperfeiçoar os processos de produção, né, e realizar melhorias em máquinas e equipamentos. E uma curiosidade sobre mim, né, eventualmente eu atuo como perito judicial na área de engenharia elétrica. Eu atuo realizando alguns estudos de análises técnicas com um aprofundamento aí de normas. Bacana, Eric. A gente vê que você tem uma experiência aí muito vasta, né? E então, mas queria saber como é que você lida, principalmente nas mentorias, onde a gente vê perfis às vezes muito técnicos com outros mais criativos. A gente percebe que você transita bem nessas duas esferas, né? Da tecnicidade, da criatividade. Como é que você faz aí? Qual o segredo aí para unir essas duas coisas e transformar isso num grande negócio? Então, tem que, primeiro, assim, com relação quando eu faço mentoria, buscar, né, as deficiências, né, de cada equipe, porque é difícil realmente fazer essa transição entre o estudo, né, e a aplicação dela. Então, a gente precisa, e também tem que ter uma aplicabilidade, análise de mercado, né, então são competências distintas, né, que a gente precisa, e elas têm que estar integradas quando você pensa na inovação, né, de um produto, de um negócio, né, de um novo modelo aí, que você vai implementar no mercado. Todas as etapas têm que ser. Você não pode esquecer nenhuma delas, né? Você não pode esquecer nem a etapa do seu próprio produto que você pensou, ou solução, e também pensar na análise de mercado financeiro, como isso vai gerar a questão de payback, né? Tem todo o financiamento que você precisa, né? Quais os custos envolvidos. Então, você tem que pensar, eu diria assim, você tem que ser meio que ser um advogado do diabo, como brincam, né? Pensar nos problemas, né, que possam vir futuros, uma forma de você conseguir já prever, né, esses problemas e você conseguir contornar, já prever algumas soluções para que você, no seu plano de negócio, consiga estar mais preparado para o que possa vir. Obrigado aí pela resposta, Eric, foi muito bacana.
Aí, muito legal a sua experiência aí como empreendedor. Coincidentemente, eu fiz engenharia elétrica, mas era muito cálculo avançado para mim, então fui fazer contabilidade, né? Que era uma outra área que me atraía também. Os cálculos, tem cálculo também, mas nem tanto assim, nem tão avançados. Eu resolvi, acho que eu não gostava muito de mim, resolvi sofrer um pouco, Legal. Tá ótimo. Vamos lá, então, né, pessoal? Salve de palmas aqui para o nosso amigo Eric Frade também, né? É uma coisa interessante, né, Roberto, colegas, que a gente, às vezes, convive tanto tempo com as pessoas, né? E ou não lembra das histórias, né? Ou vai criando novas conexões, assim, também. E um pouco do objetivo, né, que a gente tem aqui das nossas sessões que a gente tem aqui, né, desses nossos pitches invertidos que a gente está fazendo aqui, para até de compartilhar aquela tela do que tem ali o nosso roteirinho, né? E a gente vai seguir agora com uma conversa aqui entre colegas. Mas como conversa entre colegas também a gente quer ter mais liberdade, a gente só faz um especial agradecimento a quem está acompanhando aqui as nossas gravações, tá, pessoal? Não perca os próximos episódios, próxima sessão na quarta-feira que vem. Aí a gente espera que outros colegas também se animem, de repente, a chamar grupos de outros colegas para replicar isso e depois a gente poder compartilhar nos nossos grupos todos, né? Seja na Mentores do Brasil, seja no Vitrine que a gente tem, no grupo do próprio Seite e assim por diante, tá ok, pessoal? E como a gente gosta de sempre terminar as coisas legal, né, Roberto? A gente vai fazer uma salva de palmas para nós todos aqui, pessoal. Vamos ficando por aqui. Não percam os próximos episódios. Vamos lá.